igreja, em nome de Jesus. Amém. Tia Ana está lá no fundo, podem acompanhá-la. Deus abençoe, pastor Reinaldo. Bom dia, irmãos. Graça e paz sobre a tua vida. Perceberam que a palavra hoje vai ser, né? Palavra de peso, né? Trouxe esse biblião aqui porque é a única que eu tenho na tradução que eu quero ler. Que bom, estava com saudades de ocupar esse lugar aqui, compartilhar a palavra. Obrigado, Érica. Cadê a Érica? Érica e Levi, por nos conduzir nesse tempo. E eu estava pensando, nosso mundo é tão agitado, né? Tão corrido, tão acelerado. E como a gente precisa da quietude. A quietude é uma disciplina espiritual, é algo que a gente precisa praticar. E tem um sociólogo francês que ele diz o seguinte, que o mundo hoje é comparado a um carro superpotente numa pista que não tem limite de velocidade. Assim anda o mundo. E como nós, como cristãos, precisamos entender que o ritmo da nossa caminhada nesse mundo é outro. Como nós precisamos voltar à simplicidade da palavra, a estarmos aos pés de Jesus e escolhermos a melhor parte, e não entrarmos nessa vida alucinada que a gente está vivendo. Jesus, de fato, é aquele refúgio, aquele lugar seguro, porque essa vida acelerada, ela traz muitos problemas. Essa vida acelerada gera em nós muita ansiedade, muita vontade de fazer. E a pandemia, ela potencializou muito isso. Cristina e eu participamos há 2 semanas atrás de um congresso falando exatamente sobre isso. O mundo depois da pandemia. E a pandemia trouxe uma urgência ainda muito maior, porque a gente começou a ver que a vida é mais curta do que a gente pensa. Que as coisas podem cessar a qualquer momento. Então nós vamos viver um novo tempo. Talvez ainda mais louco, mais alucinado e mais acelerado. E Deus tem falado muito comigo. Quando a Érica ministra e eu prego, sempre tem uma conexão, né, Érica? E essa semana eu não pude conversar com a Érica, enfim, a correria, mas eu disse assim, Senhor, tu sabes, fala lá com a Érica e que ela, né? Que a gente caminhe no mesmo fluir. E de fato foi porque eu estou em busca de algumas mudanças em algumas questões pequenas da minha vida, que eu, nessas últimas semanas, tenho parado e pensado, isso precisa mudar na minha vida. E na loucura e na correria, a gente nem se percebe que precisa mudar, não é verdade? A gente não dá conta. E a gente vai levando. É o carrão lá com o acelerador, eu gosto de andar bem, né, Zé? Então, assim, eu gosto disso, né? Tipo assim, se tivesse uma estrada sem limite de velocidade, ô delícia. Mas a nossa caminhada com o Senhor tem que tirar esse pé do acelerador muitas vezes. E se a gente não tira, Deus tira. É ou não é? Ok. Então essa é uma introduçãozinha. Bem-vindo você que está aqui pelo Instagram, você que está no YouTube. Que bom que a gente pode estar juntos nessa manhã bem fria aqui de Curitiba. Eu não sei de que lugar do Brasil você é, mas aqui está, né, um diazinho bem de inverno, em plena primavera, né? Mas estamos aqui firmes, né? Feriadão, muita gente saindo e tendo seu descanso, viagem. Mas eu quero compartilhar uma palavra que está ecoando no meu coração desde segunda-feira. Na minha leitura da Bíblia contínua, eu me deparei segunda-feira com um texto de 2 Crônicas, que eu li, inclusive, e fiz uma breve meditação no conselho, na reunião do conselho que a gente teve essa semana. E na hora que eu estava lendo e compartilhando com o conselho, eu tive uma impressão muito clara, Deus falando para eu pregar sobre isso. E esse texto ficou
no meu coração, e inclusive esta noite, algumas vezes eu acordei à noite pensando sobre o texto. Então é uma palavra especial. Eu vou voltar para a simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho é simples, a palavra de Deus é simples. Mas eu quero que a gente possa ser abençoado aqui com esta palavra. Antes de ler o texto ainda, nós temos falado nessas últimas semanas sobre o novo de Deus, né? Deus é um Deus de novidade de vida. Deus não é monótono, eu gosto disso, né? Eu vibro, porque eu não sou muito da acomodação, da tranquilidade, eu gosto da coisa nova, né? Eu gosto de inovar, eu gosto do desafio, né? E junto com o desafio vem a mudança, e junto com a mudança às vezes vem algumas coisas que não são assim tão, né, agradáveis, mas enfim, faz parte do pacote, mas eu gosto do novo, né? Lá Paulo, quando lá no capítulo 6 de Romanos, ele fala que Jesus veio nos libertar dessa velha natureza para que nós andemos em novidade de vida. Gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Andar em novidade de vida, não é uma experiência de novidade lá quando você se converte, mas é andar em novidade de vida. Eu estou há 41 anos caminhando com Jesus. 41, nem parece, né? 41 anos de caminhada com Jesus, e eu vivo novidade de vida hoje, né? Essa ministração da Érica sobre essa canção, Sou Amigo de Deus, né? Ou Desejo Ser Amigo de Deus. Gente, a amizade é um relacionamento mútuo, não é verdade? Ninguém diz que é amigo do outro se não tem essa mutualidade, essa troca, né? Se não há essa confiabilidade, se não há esse desejo de ser amigo também. A gente já sabe pela palavra que Deus quer ser nosso amigo. A grande questão é se nós queremos. E se nós estamos buscando esta amizade e este relacionamento com o Senhor. Mas então, falando dessa coisa do novo e das mudanças, eu estava pensando essa semana o seguinte, que muitas vezes existem mudanças que nós não escolhemos. E mudanças que muitas vezes nós não optaríamos por fazer na nossa vida, não é verdade? Pensa numa enfermidade que te limita em uma série de situações. Pensa num trabalho que você muda completamente de setor, ou então, em função de toda a tua conjuntura, você resolve iniciar uma nova área, estudar algo novo, empreender alguma coisa totalmente nova por causa da circunstância. Ou então situações familiares que acontecem. Existem mudanças que nós não escolhemos, e elas simplesmente acontecem. E Deus está nessas mudanças, que muitas vezes não são tão boas. Deus está nessas mudanças. Então é sobre isso que eu quero falar. Porque quando a gente fala do novo, da mudança, a gente só pensa no aspecto positivo, né? Mas às vezes o novo e a mudança tem também o seu aspecto positivo, que não é assim tão, né, bonito, tão maravilhoso, tão glamouroso. Requer algumas coisas da nossa parte. Então eu quero ler aqui 2 Crônicas, capítulo 32, verso 1 a 8. E esse texto vai nos falar de uma mudança brusca que aconteceu dentro aqui do reinado de Ezequias. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça, junto ao portão da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo,
Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias foi um dos reis muito importantes na história do reino do sul, aqui do reino de Judá. E se a gente, rapidamente, eu estava pensando aqui, se nós pudéssemos pensar em 3 reis do reino do sul que foram extremamente, tiveram uma história marcada, e isso até mesmo pela quantidade de narrativa que existe a respeito do que eles fizeram, seria Davi, em primeiro lugar, certo? Que foi o maior rei da história de Israel, né? Num segundo momento, seu filho Salomão também tem uma descrição razoável. E o terceiro seria Ezequias, já no fim de um tempo, né? Israel estava aqui na iminência de ser enviada para o exílio e Jerusalém ser completamente destruída. E por último, o rei Josias, que também tentou ali no quase final do segundo tempo alguma reforma, mas disso nada adiantou para que Israel de fato sofresse, né, a consequência do seu abandono a Deus, abandono à lei, idolatria e tudo mais. Então aqui a gente teria esses 4 reis, né, que tiveram um reinado assim, bem significativo. Então você pode ler muito sobre o reinado de Ezequias nos livros de Reis, 2 Crônicas, e também no livro do profeta Isaías. Tá? Porque Isaías foi contemporâneo de Ezequias aqui. Não vamos entrar no detalhe da história e do contexto que ele estava vivendo. Mas aqui, Ezequias já estava reinando há 14 anos, se eu não me engano, quando acontece essa ameaça do rei da Assíria. Ok? Ele já tinha feito muitas coisas. Quando Ezequias sobe ao poder, a primeira coisa que ele começa a fazer é retirar toda a idolatria da cidade, e principalmente do templo. Ele começa a purificar o templo. Porque assim, os reis anteriores, inclusive o pai dele, Acás, havia trazido um altar idólatra e trazido para dentro do templo. Então pensa na confusão, né? O templo cheio de ídolos pagãos e práticas pagãs, e Ezequias começa a restaurar isso, né? Restaurar o templo, restaurar o sacerdócio, chama os sacerdotes para se purificarem, tudo isso baseado na lei de Deus, começa a anunciar e pregar essa lei para o povo, restitui a prática da Páscoa, e celebra a Páscoa como há muitos anos não se fazia na nação de Israel. Então Ezequias está lá, né? No boom do novo, né? Do restaurar, do trazer de volta, né, a vida, a novidade de vida para a nação de Israel. E aí, eis que surge Senaqueribe, rei da Síria. A Síria era a civilização mais temida da época. A Síria já tinha tomado as 10 tribos do norte e dispersado elas totalmente. No ano 722, o reino do norte cai debaixo do governo da Assíria. E ali então Samaria destruída, as 10 tribos do norte desaparecem, porque a política assíria era de miscigenar as raças, então trouxeram conquistados de outros povos para o território das tribos do norte, levaram-os da tribo do norte e dispersaram por todo o mundo, e ali essas 10 tribos deixaram de existir na sua essência. Os reis da Síria eram os reis mais temidos. A Síria era a civilização mais cruel. E agora, eis que, neste momento do novo, Ezequias fazendo grandes coisas no seu reinado, surge uma mudança completamente inesperada. O rei da Síria se levanta e diz que ele vai também conquistar Jerusalém e o reino do sul. Quando a gente lê o texto, a gente acha que tudo foi muito tranquilo, mas não. Não foi. E no decorrer da mensagem eu vou falar um pouquinho sobre isso. Cristina e eu estávamos viajando há 2 semanas atrás, saímos de Curitiba, segunda-feira de manhã, talvez umas 9 e pouco da manhã, estávamos indo para Campinas.
para a conferência que ia começar na terça. Então eu já tinha me organizado, tinha fechado o hotel lá, o check-in seria por volta de 14 horas. E eu pensei, vamos sair daqui mais cedo para chegar com tempo, dar uma descansadinha, né? Afinal de contas, segunda-feira, dia de folga, né? Até que a gente enfrentou uma mudança completamente inesperada. A uns 100 quilômetros daqui, um pouco depois que passamos ali a represa do Capivari, perto ali da Serra do Turvo, eu estava numa pista e fui entrar para a pista da direita e aqueles olhos de gato que tem no meio da pista, né? Eu percebi que o pneu da direita dianteiro encostou naquele olho de gato, mas fez um barulho que dava a impressão que tinha um paralelepípedo ali, ou tinha caído num buraco, mas a estrada estava lisa, tranquila. E aquele barulho, dali um momento eu já percebi que o pneu estava esvaziando, e quando eu saí e olhei no acostamento, tinha feito um rasgo no pneu, feito um buraco no pneu. Dos dois lados, da parte de fora e da parte de dentro. Não me pergunte como isso aconteceu. E o pneu no chão. Daí eu disse, putz, e agora? Olhei para frente, a uns 100 metros de onde a gente estava, tinha uma borracharia. Aquelas borracharias, né, de beira de estrada. Mas enfim, é o que temos para o momento. Eu disse para aqueles, vamos devagarinho, né? E bem pertinho, chegamos lá, trocamos, colocamos o step. Obviamente o step do carro era outra medida, pequenininho, só para buscar socorro. Eu disse, esse pneu eu vou ter que trocar. Nós estávamos mais ou menos a uns 70 quilômetros de registro, ou 80 quilômetros de registro. Ok, vamos devagar e tal. O rapaz trocou o pneu. Daí andamos mais alguns quilômetros, estava se aproximando do pedágio. Daí nisso um carro estava na minha esquerda, buzinou, abriu o vidro e disse assim, o pneu da frente está vazio. Eu disse, como assim? Parei o carro, o pneu dianteiro praticamente no chão. Mas o pedágio estava ali perto. Andamos mais um pouquinho e chegamos no pedágio, pedimos socorro, fomos guinchados até um outro posto para remendar, porque não tinha mais step, né? Para remendar aquele pneu para tentar chegar em algum lugar. Bom, quando tudo isso aconteceu, eu disse, mudança de planos. A nossa expectativa, que era chegar por volta de 3h30 em Campinas, já vai mudar. Ok? Mas na hora a Cristina e eu conversamos e falamos, Deus está nos livrando de alguma coisa, porque isso não é algo normal, não é verdade? Isso não é comum acontecer, né? 2 pneus furando. E depois, quando nós fomos nessa borracharia, nós percebemos que esse pneu do lado esquerdo, dianteiro, na verdade, ele não tinha sido furado por nada, ele não tinha batido em nada, simplesmente ele estava com um furo que estava tendo um vazamento considerável e estava esvaziando. Um furo pequeno, nada mais. Bom, daí fomos até registro, trocamos o pneu. Isto atrasou só 3 horas a nossa chegada em Campinas. A previsão que era 3h30, 4 horas. Chegamos lá perto das 19h. Ok, felizes e contentes, né? Paramos lá, comemos lá, ficamos. Daí fomos em registro, troquei os pneus do carro, acabei trocando os 4 pneus do carro e assim seguimos a viagem. E daí fica aquela pergunta, né? Deus, por quê, né? Ou para quê? Qual que é o propósito nisso tudo? Mudanças que nós não esperamos, mas que a gente precisa estar preparado para elas. E por isso que eu dei como título a minha mensagem, Preparados para a mudança. Para aquelas que nós não escolhemos. Para aquelas que muitas vezes nós não desejaríamos passar. E por fim, eu encerro minha introdução fazendo menção, e a pessoa ela vai entender o que eu estou dizendo. No dia de jejum, nós acompanhamos bastante tempo o tempo de jejum e oração, e logicamente, um princípio quando você está orando é você ouvir a oração do teu irmão e você estar em concordância com esta oração, certo? Eu estou orando também quando alguém está verbalizando essa oração e eu estou em concordância. E enfim, a gente é muito abençoado por isso também. Mas uma irmãzinha que está aqui entre nós, ela vai saber. Numa oração dela, ela disse assim, mais ou menos essas palavras. Por isso eu não posso abrir aspas. Senhor, leva-me a águas mais profundas. E aquilo, aquela oração, leva-me a águas mais profundas. E eu fiquei atento àquilo.
E eu disse: Senhor, eu quero. Eu estou de acordo. Essa oração não é só da minha irmãzinha lá, não. É minha também. Mas ir para águas mais profundas, você sabe no que implica, não é verdade? Às vezes a gente ora romanticamente, né? Senhor, me leva a águas mais profundas. Tá, então vai num mar onde você não tem pé, e você olha um oceano inteiro à sua volta, você vai ficar tranquilo, curtindo a vida ali. Não exatamente, né? Águas mais profundas. E daí eu penso assim, que a gente precisa cuidar com aquilo que a gente ora. Mas a gente precisa orar com fé, né? E graças a Deus por essa oração ousada da minha irmã. E eu oro assim, e às vezes quando eu oro algumas coisas, eu disse assim: putz, Deus, que oração, hein? Né? Quando você ora dizendo: Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Opa, calma. Não deixe de fazer essas orações, mas sabe que Deus vai levar a sério, né? Deus vai dizer yes. Você falou, hein? Está aqui gravado. Qualquer coisa ele mostra o áudio. E daí ele começa a fazer as mudanças. Quantas coisas aconteceram na minha vida, na nossa vida, minha, da Cristina, da nossa família, como fruto de orações, entre aspas, inconsequentes. Aquelas orações do teu desejo, mas que você não tem noção do que aquilo vai gerar na sua vida. Mudanças. Eu imagino que Ezequias queria isso. Ele queria um reino que fosse um reino marcante. Ele queria experiências grandes com Deus. Ele queria restaurar aquela nação. Diz aqui no começo do versículo: depois destas coisas e desta fidelidade. Ezequias estava sendo fiel ao Senhor naquilo que ele estava fazendo. Mas de repente, uma intercorrência. E não era uma intercorrência simples. Era o rei Senaqueribe batendo na porta e dizendo: eu vou tomar vocês aí do jeito que eu tomei as tribos do norte. Para quem conseguiu destruir 10 tribos, mais 2, será que seria difícil? Não, obviamente não. E nos textos que falam de Ezequias, diz que quando Ezequias soube disso, sabe o que ele fez? Ele rasgou as vestes dele. Ele pegou os seus empregados e disse: vão a Isaías e contem para Isaías o que Senaqueribe está dizendo. Ele ficou extremamente amedrontado com essa notícia, com essa mudança. Mas ele foi até Isaías, e Isaías deu a resposta. E a resposta de Isaías foi o seguinte: fala para Ezequias ficar tranquilo, que eu vou dar um jeito nesse povo. E de fato foi isso que aconteceu. O rei Senaqueribe vazou e nunca mais ameaçou nem invadiu Jerusalém ou o Reino do Sul. Porque Deus havia dito no meio desta mudança. Agora eu quero falar sobre três situações que nós precisamos estar preparados, né, que requerem diante dessas mudanças inesperadas. E por isso a gente precisa se preparar. A primeira coisa é que nós precisamos estar preparados para termos atitude diante da mudança. Mudança requer atitude. Isso tem a ver um pouco com a mensagem que o pastor Chico pregou alguns domingos atrás. Levanta e anda, atitude. Diante da palavra de Deus, diante das verdades que a gente conhece, haja. Nós temos esta responsabilidade na nossa mão. Só que a atitude, ela não pode ser uma iniciativa nossa simplesmente. Como que você vai agir, né? Aqui no caso o rei Ezequias, como ele iria agir diante da maior potência do mundo, cercando a sua cidade e o seu reino, dizendo que iria destruí-los. E a ameaça, se você for ler o texto, a ameaça foi ousada. Senaqueribe manda o general dele e fala o seguinte: olha, não tem Deus que possa segurar a gente, porque o Deus da terra não sei da qual lá, que dizia muito forte, nós devastamos. O outro Deus lá não sei da onde, nós devastamos. Então o Deus de vocês nós vamos devastar também. Olha que afronta.
Assim como o gigante Golias afrontava lá o Deus dos exércitos de Israel. E são essas afrontas que a gente enfrenta, não é assim que acontece? O gigante se levanta e fala: você acha que você vai conseguir se livrar dessa? Mas Ezequias teve atitude. E sabe o que é a atitude? Atitude é resultado de mudança de mente. Porque muitas vezes as mudanças nos paralisam. Principalmente essas. Ou então, por exemplo, nessa situação do carro, o que poderia acontecer? Começar a murmurar: poxa vida, eu queria chegar mais cedo no hotel, eu estou precisando descansar, e não sei o quê. E você começa a pôr para fora uma indignação, uma incompreensão do que você está vivendo, e você não age. Ou melhor, as tuas atitudes, elas acabam sendo reprováveis. Ninguém muda a atitude sem mudar a sua mente. A Érica citou aqui o texto de Romanos 12:2. E nesse texto Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. Mas, na verdade, a melhor tradução aqui é: deixem-se transformar pela renovação da vossa mente. Não sou eu que me transformo. As minhas atitudes precisam ser resultado de uma mente mudada. E foi isso que aconteceu com Ezequias. A partir do momento que ele ouviu a voz do profeta dizendo: Deus está dizendo que a Síria não tem poder sobre o teu reino, e eu vou desbaratar este exército, e o rei Senaqueribe será morto pelos seus filhos quando ele voltar para sua terra. Esta palavra se cumpriu. E Ezequias fez simplesmente o quê? Ele mudou a mente. Num primeiro momento ele rasgou as vestes e ficou desesperado, porque não era qualquer ameaça. Mas num segundo momento ele disse: opa, diante da palavra do profeta eu faço o quê? Eu creio, e eu vou agir. Nós precisamos agir diante das mudanças que muitas vezes nós não esperamos. E como foi pregado aqui, não podemos estar paralisados diante da ameaça do mundo, ameaça da pandemia o ano passado. E era isso que eu tinha em mente: nós não podemos ficar parados. Nós temos que agir. Debaixo de uma palavra de Deus? Sim, mas temos que agir. E temos que avançar. Precisamos buscar a palavra de Deus. E é isso que Deus tem me despertado muito. E foi uma coisa que me marcou muito na conferência que nós participamos em Campinas. Nós precisamos sair dessa corrida alucinada, desse mundo cheio de pressões e desafios. E precisamos buscar a Deus no silêncio. E perguntar para Ele o que Ele quer de nós. E que passos nós temos que dar. Tudo que está acontecendo conosco como igreja, nós cremos plenamente que é direção do Senhor, e nós estamos dando estes passos. Não importam as circunstâncias que se levantarem a partir de agora, ou desde que decidimos então levantar este acampamento. E nós estamos agindo. Olha o que acontece aqui, baseado nessa palavra que Ezequias recebe de Isaías. Olha o que ele fez aqui. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, o que ele fez? Ele ficou amedrontado? Ele ficou paralisado, com medo? Num primeiro momento, sim, isso veio. Mas logo na sequência, o que ele fez? Em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes, decidiu tapar as fontes das águas. E eles taparam até um ribeiro que corria pelo meio da terra. Não foi trabalhinho pouco. Porque eles falaram o seguinte: para que o rei não venha e pense, uma terra de muitas águas, né? E aquilo era uma coisa importante no contexto daquela época. Então vamos tapar poço e tudo para o pessoal ver que essa região é árida. Daí depois continua dizendo, Ezequias se animou. No meio da ameaça, no meio da dificuldade, no meio da luta, diz que Ezequias se animou. E ainda restaurou a muralha da cidade, ou seja, vamos fortalecer os nossos muros. E construiu torres sobre ela.
Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Ou seja, Ezequias se preparou para a guerra. Ezequias agiu. Ezequias fortaleceu a sua estrutura. Ezequias incentivou o povo a guerrear. E assim deve ser conosco. Mudança requer uma atitude, um posicionamento. Nós não podemos ficar paralisados ou inertes diante das mudanças que nós enfrentamos. Não dá para simplesmente me sentar e dizer, vamos ver como é que fica. E é aí que a gente convoca a igreja para fazer parte disso que a gente está vivendo. É uma mudança que Deus está nos conclamando. E nós precisamos agir. Nós precisamos dar os nossos passos. E é muito bom ver e ouvir pessoas assim, pensando como que vai ser. Precisamos pensar nisso. Precisamos ter essa estratégia. Precisamos nos munir. Precisamos nos preparar. Não fique de fora. Tome atitude. Se posicione. Não fique de braços cruzados. Vamos ver o que vai dar. Ou então amedrontado. E daí na sequência, depois que Ezequias preparou toda a cidade, reforçou as muralhas e deu armas para o povo, ele deu uma palavra para a nação. E ele disse, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria. Gente, quando a gente lê algumas coisas da palavra e você pensa no real sentido disso, tipo assim, se eu estivesse lá eu ia falar, Ezequias, você está louco, né? Você sabe de quem você está falando? Você sabe o que está acontecendo? E agora você vem e diz, sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem se assustem. Como assim? Só a voz deste rei, só a mensagem que ele nos mandou já causa susto. Ezequias vai, porque o coração dele estava fortalecido, ele fortalece o povo. Mudança requer coragem. Mudança requer coragem. Isso na tua vida, nas tuas questões do dia a dia. Coragem para enfrentar. Você vai olhar para a circunstância ou você vai olhar para Cristo? Você vai olhar para a ameaça de um qualquer? Ou você vai ouvir a voz de Deus, ou no caso aqui a voz da liderança que diz, seja forte, corajoso, não se assuste. Lembram quando Jesus estava indo com a multidão para socorrer a filha de Jairo, que estava à beira da morte? Todo mundo conhece essa história. E no momento que vem os servos avisarem Jairo, o que os servos dizem para ele? Jairo, esqueça. Embora que agora temos que enterrar tua filha. O que Jesus diz para Jairo? Não tenha medo. Creia somente. Gente, numa situação como essa, Jairo tinha escolha. Vou ouvir os meus empregados? Ou vou ouvir aquilo que Jesus está me dizendo? Requer coragem. No momento da ameaça. No momento daquela mudança inesperada. Eu olho para a circunstância ou olho para Cristo? Pedro, quando estava com os discípulos naquela tempestade e vê Jesus andando sobre o mar. E Jesus fala, Pedro fala o quê para ele? Jesus, se é você, me deixa ir contigo. Jesus fala, vem. O que Pedro fez? Pôs o pé para fora do barco. Eu não vou recriminá-lo porque depois ele olhou para as ondas. Mas eu vou reforçar aqui essa atitude que ele foi o único que pôs o pé na água e saiu. E talvez tenha dado 2 ou 3 passos, mas deu. Coragem. Não olhou para a circunstância, olhou para Cristo. Tudo bem, depois começou a afundar, Jesus foi lá, socorreu, né? Mas Jesus falou, vocês são homens tímidos, de pouca fé. Nós não avançamos em direção às promessas de Deus e ao sobrenatural, porque nós tememos, porque nós temos medo, porque nós preferimos ouvir
a voz que nos atormenta do que ouvir a voz da promessa. Com toda essa coisa da mudança, eu fico pensando na nossa história como igreja até aqui. E infelizmente eu digo para vocês que houveram muitos momentos na nossa caminhada que nós não demos passo porque nós não tivemos coragem. Quando Moisés envia os 12 espias para a terra prometida, estava lá a promessa diante deles. Entraram na terra e constataram que tudo era exatamente do jeito conforme Deus havia dito. Somente 2 voltaram e falaram: vamos tomar essa terra. Coragem. Os gigantes são um detalhe. Mas nós temos a tendência de nos unirmos aos 10. Nós temos a tendência de nos amedrontarmos. Nós temos a tendência de recuarmos. Mudança requer coragem. E a gente precisa de gente junto quando a gente se move, não é verdade? E a gente está falando isso no conselho, com os líderes. Nós precisamos de gente junto. Nós não queremos ouvir a voz daquele, mas será que vai dar certo? Será que a gente não vai afundar logo que pôr o pé para fora do barco? Será que o gigante não vai pegar a gente logo na curva ali? Não, a gente precisa se animar. E foi o que Ezequias fez com o povo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem se assustem. Nós estamos agindo e estamos nos posicionando com coragem. E em terceiro lugar, a mudança requer fé. E aqui é o centro de tudo. É o último ponto, mas é o mais importante. É o que vai gerar tudo mais na história do experimentar a mudança. Olha o que Ezequias diz para o povo: porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Gente, fico até arrepiado quando eu leio essa passagem aqui, né? E interessante que depois João vai escrever exatamente isso lá em 1 João. Ele vai dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando que a gente tem que fazer esse tipo de declaração, gente? Quando está tudo bem em casa? Quando os problemas não existem? Nós temos que declarar isso quando o mundo está ruindo à minha volta. E as mudanças que eu não planejei, que eu não esperava e que me amedrontam, estão batendo na minha porta. Porque senão a fé serve para quê? É nesse momento que eu tenho que dizer: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Essa obra não é minha, é do Senhor. Nós temos uma palavra de Deus, por isso nós vamos agir em fé diante desta palavra. E mesmo que as circunstâncias à minha volta neguem completamente o que Deus está dizendo, eu vou escolher crer. Eu vou escolher olhar para Jesus. Algumas semanas atrás a gente estava com um casal da nossa célula orando por possíveis diagnósticos que estavam acontecendo na vida da filhinha. E me veio muito forte essa imagem: olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Porque daí fica ouvindo o médico A, B, C ou D, a ciência avançadíssima, e os diagnósticos e as possibilidades, e aquilo vai vindo como um tormento. Olhem para Jesus. E eles estão assistindo a gente, né? E eles já estão vendo Deus fazendo coisas maravilhosas. Olhem para Jesus e não para a circunstância. Mas nós vivemos num mundo e muitas vezes no meio da igreja nós somos estimulados a olhar: não, mas é um diagnóstico, mas é o médico bambam não sei das quantas, é o cara que conhece não sei o que. Não importa. Não importa. Importa o que Deus diz a respeito disso. Importa o que Deus fala, o diagnóstico dele, não dos médicos. E veja bem, eu não estou aqui depreciando a ciência. Eu estou dizendo que Deus está acima
E foi isso que Ezequias fez com o povo, porque conosco está alguém que é maior. E a gente precisa ter essa certeza, essa garra. Comigo está alguém que é maior. E eu gosto dessa expressão quando ele fala, com ele está o braço de carne. Esse cara é forte. Esse império é poderoso. A Síria está devastando o mundo. Eles são cruéis, eles são maus, eles têm as melhores armas, eles têm os melhores cavaleiros. Mas tudo é braço forte, é força humana. Agora olha o que ele diz. Mas conosco está o Senhor, nosso Deus. Repita isso comigo. Mas conosco está o Senhor, nosso Deus. Agora vamos colocar na primeira pessoa. Comigo está o Senhor, o meu Deus. Não foi isso que Davi fez diante do Golias? Ele chega assim, você vem com essa espada, com lança, você grandão, esse cara imenso aí, mas eu vou contra você, em nome do meu Deus. Isso é fé. Eu não tenho força, eu não consigo, mas o meu Deus, Ele me ajuda para guerrear as minhas guerras. É Ele que me ajuda a guerrear as minhas guerras. Queridos, tem uma coisa muito importante que eu quero compartilhar aqui. Nós não podemos camuflar o nosso fatalismo com expressões do tipo, Deus quis assim. Deus sabe de todas as coisas. Pois é, se Deus... Gente, nós não podemos esconder e camuflar o nosso fatalismo, aquela coisa assim, sabe? Já imaginou se Ezequias fizesse assim? Deus quis assim. Ele não teria mudado a história. E o povo não teria visto o sobrenatural se manifestar ali. Deus quer manifestar o sobrenatural através da minha vida. E quando eu digo, a vontade do Senhor foi feita, eu preciso ter convicção disso. Eu preciso crer nisso. Quando eu digo, numa situação lá do carro, Deus está no controle dessa situação, eu preciso falar isso com fé, crendo. Porque em algum momento eu vou entender essa história. E a fé vai fazer o quê? Vai me fazer forte e corajoso e vai me levar a agir, a dar passos, a pisar na água, não é, Miriam? Pisar na água é fé. Não é ficar lá de bracinho cruzado na beira do rio. Deus, abra este mar. Deus, abra o Jordão. Se o Senhor não abrir o Jordão, eu não me movo daqui. Gente, a nossa vida com o Senhor é uma vida movida à fé. Eu estou me desafiando a algumas mudanças. E eu digo, Senhor, eu creio. E eu vou agir baseado nesta verdade. Eu vou levantar e vou andar. Eu vou pisar na água. Eu vou seguir adiante. Porque é de fé em fé que a gente vai conquistando a vontade de Deus e os territórios. Não podemos ser fatalistas. Agora, quando nós estávamos voltando de viagem de Campinas, exatamente na mesma serra, agora aproximando de Curitiba, nós pegamos muita chuva. A Cristina estava dormindo, mas eu vi ali pelo menos uns 3 acidentes que envolveram vários carros. Não acidentes tão graves, mas acidentes. E quando eu passei por aqueles acidentes, Deus me falou assim: foi por isso que eu te fiz trocar os pneus. Os pneus estavam novos.
Mas era um carro que estava muito tempo parado. Simples assim. E depois, na semana seguinte, eu viajei com o meu filho aqui, e nós pegamos também muita chuva, e eu disse: Jesus, muito obrigado. Foram 3 horas de atraso, eu não descansei do jeito que eu queria descansar, mas eu sabia que o Senhor tinha um propósito. Nós temos que agir em fé. Nós temos que ser fortes e corajosos. E nós temos que ter atitude. Confiar, ser forte e agir. Porque conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E eu queria encerrar lendo a letra de uma canção do Gabriel Guedes. E essa música, o título dela é Vitorioso És. E a letra vai assim: lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, às mudanças inesperadas, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Imutável és, Jesus, te adoramos. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que venha o céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Que a gente esteja preparado para toda e qualquer mudança na nossa vida. Porque maior é aquele que está em nós. E esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E que nós vivamos nesta dimensão. Que a gente experimente esta voz, esta presença, essa direção de Deus na palavra. Nos amedrontamos? Sim. Diante das ameaças e das mudanças. Mas aí nós vamos para Deus. E Deus nos dá uma palavra que nos coloca em pé. Que nos faz agir. Que nos faz sermos fortes e corajosos, não na nossa força. Porque cremos. Eu quero te convidar a ficar